Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Se você pudesse colocar de pé, faz essa gentileza e abra a sua Bíblia em Juízes, livro de Juízes, o capítulo é o capítulo de número 1. Juízes, capítulo de número 1. Eu estarei lendo do versículo 1 ao versículo 7. Juízes, capítulo 1. Estarei lendo do versículo 1 ao versículo 7. Assim diz a poderosa palavra de Deus. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e ali morreu. Pai, mais uma vez queremos te agradecer pela tua presença. Senhor, nós estamos aqui porque o que nos liberta é a tua palavra. Que possamos sair daqui nesta noite melhor do que nós entramos, porque a tua presença, a tua palavra, o teu Espírito Santo se faz presente nesse lugar. Seja, Senhor, com a tua igreja que ouve, com quem está falando, com os louvores e adoração nesse lugar. É o que nós te pedimos, Pai. Já te agradecemos, em nome de Jesus, e a igreja pode se assentar. Meus irmãos, na leitura que nós fizemos, nós encontramos aqui uma figura chamada Adoni-Bezeque. Guardem esse nome, Adoni-Bezeque. Qual é o nome? Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque não era o nome. Adoni é de Adonai, Senhor, Senhor de Bezeque. Era alguém ali que era como se fosse um rei. Ele era
o senhor daquela cidade. E esse Adoni-Bezeque, ele tinha uma característica. Que característica era essa? Todas as vezes que ele vencia uma batalha, nação contra nação, reino contra reino, ele pegava o rei, ele pegava o líder, ele pegava o comandante daquela nação e cortava os polegares das mãos e os polegares dos pés, que é o dedão. Ok? Ok. Só que essa situação ela não começa aqui. Eu vou começar lá de trás, para a gente vai chegar até aqui, para a gente entender melhor. Enquanto José era vivo, a nação de Israel vivia no Egito muito bem. Eles eram bem tratados. Israel era bem tratado no Egito, enquanto José era vivo. José colocou o povo na terra de Gósen. Olha, vai lá e fala que vocês são agricultores, que vocês cuidam dos animais, o faraó vai da terra, vocês vão ficar lá quietinho. Só que o povo de Israel foi crescendo. José morreu, os faraós que gostavam de José também foram morrendo, o tempo foi passando, e o povo de Deus foi crescendo, a ponto que chegou um faraó, muito tempo depois, olhou para o povo de Israel e falou: olha só, esse povo está muito grande, eles não são daqui. Se tiver uma guerra entre eles e nós vamos perder. Nós temos que arrumar um jeito de parar esse povo. Como é que nós vamos parar esse povo? Trabalho escravo. Vamos arrebentar eles com trabalho escravo. Só que a palavra de Deus vai dizer que quanto mais os faraós castigavam, mais o povo crescia. E toma de castigo, e toma de servidão, e toma de trabalho forçado. Só que o povo orou. E aí quando o povo orou, a palavra vai dizer que os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino, e Deus ouviu o clamor do povo. Até aí tá ok? Amém. Quem vai entrar na história? Moisés. Deus chama Moisés. Moisés, eu tenho uma missão para você, Moisés. Você vai libertar o meu povo. Aí Moisés fala assim: quem sou eu? Quem sou eu? E esse quem sou eu é um indagamento que nós fazemos. Quando Deus coloca alguma coisa nas nossas mãos, quando nós recebemos alguma missão, quando nós recebemos algum cargo na igreja, às vezes quando nós somos convidados, aí nós perguntamos assim: mas Senhor, quem sou eu para o Senhor me dar coisa tão grande? Aí Deus fala para ele: Moisés, mas não é você que vai fazer, meu querido. Você vai ser apenas um instrumento nas minhas mãos. Quando a gente pensa quem sou eu, é porque a gente está querendo colocar a responsabilidade da missão nas nossas mãos. Mas Deus, ele só queria um instrumento. Deus, ele só queria alguém para ser usado. E aí, mas nós somos assim, Quantas vezes a gente para e... Mas a força que ia vencer o Egito não era de Moisés. A inteligência que ia vencer o Egito não era de Moisés. A capacidade para vencer o Egito não vinha de Moisés, vinha de Deus. Deus só queria alguém para ser usado. Moisés, o que tem na tua mão?
tem um pedaço aqui de madeira, aqui, um cajado. Então, é com esse cajado que você vai fazer milagres e maravilhas. Um pedaço de madeira seca. Então, meu irmão, já começo aqui. Quando Deus te der uma missão, saiba que a virtude, que o poder, que a força vem dele. Ele só quer um instrumento para ser usado. Moisés foi lá, teve todo aquele embate com o faraó. Todo aquele embate, falava, o coração do faraó endurecia, no outro dia outra praga. Um belo dia, o faraó entendeu que não tinha contra o Deus de Israel. Pensou, perdi. Só que quando ele pensou, perdi, ele pensou o seguinte: vou fazer uma proposta. Qual foi a proposta que o faraó fez? Não, tudo bem, eu já entendi que o Deus de vocês eu já entendi que o Deus de vocês é poderoso mesmo. Mas faz o seguinte, ele não está querendo que vocês saiam daqui do Egito para adorar ele? Então, vai ali, adora, mas volta. Ei, são essas as propostas que o inimigo faz para a gente. Deus está querendo te libertar, Deus está querendo libertar a tua casa, Deus está querendo libertar a tua família. Aí o inimigo fala assim, para que tu vai sair daqui? Você vai, mas não vai longe não. Vai ali, dá uma adoradinha, mas volta. Mas não é isso que Deus quer quando quer libertar alguém. Quando Deus falou que ia tirar o povo do Egito e ia levar para uma terra que mana leite e mel, Deus falou que era para sair o povo, o gado, tudo, que não era para ficar nada. Mas Faraó fez essa primeira proposta. Não, vai só até ali e volta. Qual foi a segunda proposta? Faz o seguinte: libera as crianças e os idosos, deixa eles irem, mas os homens ficam. Foi isso que era isso que Deus queria para o povo? É isso que Deus quer para a tua casa? Não, olha só, minha avó, meu avô são crentes, mas eu, minha irmã e minha mãe, a gente continua aqui no Egito, a gente continua preso, a gente continua cativo. Não é isso. Mas ele insistiu, ele fez a terceira proposta. Qual foi a terceira proposta? Não, tá bom, Moisés, é o seguinte então, vai todo mundo, mas o gado fica. Deus falou que era para eles saírem da terra para adorar e sacrificar no deserto. Se os animais continuassem no Egito, como é que eles iam sacrificar? Aí, vamos trazer isso para a gente. Deus está querendo te libertar, Deus está querendo libertar a tua casa, mas o inimigo está falando assim, tá bom, vai lá para a igreja, mas não se sacrifica não, sacrifício não vale a pena não. Ei, Deus falou que queria sacrifício, que queria adoração no deserto. Presta atenção na proposta do inimigo. O inimigo o tempo todo quer manter Israel lá perto dele, mas Deus quer libertar o povo de uma vez só. Quem está entendendo da glória? Da glória. Passou o período do deserto, abriu o mar vermelho, e foi um belo dia, Moisés morreu.
Moisés morreu, Josué assumiu o comando. Josué assumiu o comando, teve a divisão das terras. Olha, Judá vai ficar com a terra tal, Efraim com a terra tal, Manassés vai ficar com o monte, José vai ficar com o vale, enfim, foi dividindo as terras. Josué foi liberando cada tribo com uma terra. Em um determinado momento, Josué também morreu. E é onde nós entramos aqui nos Juízes. Chegamos aqui. Josué morreu e o povo descobriu que ainda tinha muitas terras que Deus tinha prometido, mas que ainda não havia sido conquistada. E presta atenção, a terra que Deus prometeu era boa? Sim ou não? Sim. A terra manava leite e mel? Sim ou não? Sim. Só que nessas terras tinham cidade fortificada, nessas terras tinham gigantes, nessas terras tinham homens preparados para a batalha. Então eles tinham que conquistar a terra. A terra está lá, mas você não vai chegar lá e é molezinha não. Você vai lá e vai lutar para conquistar aquilo que eu já te dei. Ei, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. A terra é boa, a terra é boa. A terra é frutífera, a terra é frutífera. É promessa de Deus, é promessa de Deus. Mas lá tem gigantes, mas lá tem cidade fortificada, mas lá tem inimigo que vai lutar com você. Ei, fica tranquilo, não se assusta com o gigante, não se assusta com a terra fortificada, não se assusta com o armamento do inimigo, porque quem te deu essa terra é fiel para te garantir que ela vai ser sua. Chegamos aqui nos Juízes. Os filhos de Israel perguntaram: Senhor, quem dentre vós subirá contra os cananeus para pelejar contra eles? E aí entraram na terra e encontraram esse cidadão chamado Adoni-Bezeque. Qual o nome dele? Adoni-Bezeque. O que o Adoni-Bezeque fazia? Cortava os polegares das mãos, faz assim, faz assim, e os polegares dos pés. Adoni-Bezeque, aqui, ele é um ser humano, mas escuta o que eu vou falar essa noite. Existe uma potestade, Adoni-Bezeque, e é sobre isso que nós vamos falar. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas uma vez que o rei perdia o polegar das mãos, ele não poderia mais segurar a espada. Presta atenção nisso. Você não consegue, tenta segurar alguma coisa aí sem usar o polegar, tenta segurar alguma coisa aí. Só que ele não cortava só de uma mão, ele cortava os polegares das mãos. Uma vez que um comandante, um líder, ele deixa de segurar a espada, ele perde toda a capacidade de defesa. Qual é o primeiro intuito de Adoni-Bezeque? Tirar a espada da sua mão.
Provérbios capítulo 30. A palavra de Deus é pura, escudo para aqueles que nela confiam. Então a palavra é espada, mas a palavra também é escudo. Como é que você defende a sua casa se você não tem espada e se você não tem escudo? Como é que a Dona Bezeque trabalha hoje? A pessoa continua tendo dedo, continua tendo polegar, mas ele não usa mais a palavra, ele não tem mais contato com a espada, ele não usa mais o escudo. Nem entra numa batalha sem espada e sem escudo. Você já está derrotado. Você quer ver um exemplo? A palavra de Deus vai dizer: no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi foi para a varanda. No tempo em que os reis estavam com a espada na mão, Davi largou a sua espada, foi para a varanda, ficou desguarnecido. O inimigo achou uma brecha, ele largou a palavra. Todo mundo sabe aqui o que aconteceu, né? A encrenca que ele arrumou para ele, para a família dele, o resto da vida dele. Porque no tempo em que os reis estavam na batalha, ele largou a espada. Ei, pai de família, líder, comandante de casa, não largue a espada. Não largue a espada. É a espada que vai garantir a segurança da sua casa. É a espada que vai te garantir com firmeza. É a espada que vai ser o escudo quando o inimigo bater na tua porta. O que mais a falta do polegar tira do ser humano? Todo mundo pega a identidade aí. Qual é o dedo que está lá na sua identidade? Qual é o dedo? Fala polegar. Sem polegar, você não tem identidade. Já não consegue mais se defender. Agora perdeu a identidade. Primeiro, a identidade é que te dá permissão para entrar e sair em vários lugares. Segundo, é a identidade que diz quem é seu pai, quem é sua mãe e o que você tem direito. Sabe por quê? Aqueles reis estavam comendo migalhas aos pés de Adoni-Bezeque, perderam a sua identidade. Você sabe o que é um crente sem identidade? Ele não sabe quem é o pai dele. Ele não sabe a autoridade que ele tem. Aí, come qualquer coisa que dão. Já viu uma criança sem pai nem mãe? Na rua, vulnerável? Assim é um crente sem polegar e sem identidade. Agora, o crente que sabe quem é o pai dele, quem é que garante, quando ele vai brigar, quando tem algum problema, ele fala assim: olha só, você não mexe comigo não, que eu vou mandar meu pai lá na tua casa. É assim ou não é assim? Ou então, você vê uma criança, aí a criança está fazendo até bagunça, aí você diz: rapaz, não mexe não, que o pai dele é brabo.
Pelo amor de Deus. Nem essa criança aí, ó. Ei. Deus quer devolver identidade de crente aqui hoje. Deus quer devolver autoridade de filho de rei aqui hoje. O filho pródigo tinha tudo de bom e do melhor em casa. Largou a presença do pai. Estava comendo, querendo comer coisa que nem o porco queria comer. Por quê? Perdeu a identidade. Quando ele lembrou da identidade dele, ele, mas na casa do meu pai, até os empregados vivem melhor. Você quer saber outra coisa que a falta do polegar faz? Sacerdócio. Para ser sacerdote não podia ter defeito. Quando eu falo de sacerdote ou sacerdócio, a gente fala de autoridade. Você quer ver você perder a autoridade dentro da sua casa? Quer ver? Teu filho pega você vendo pornografia. Teu sacerdócio foi embora. Você fala mentira dentro de casa. Teus filhos sabem que você é caloteiro, que você faz compra, tem dinheiro para pagar, não paga e acha isso bonito. Perdeu a autoridade dentro de casa. E em casa fala palavrão, xinga a esposa, xinga os filhos. Em casa fala mal do pastor, fala mal da liderança. Aí chega aqui, quando teu filho olha para você, teu filho fala assim: é um artista. Perdeu o sacerdócio. Se o teu filho ficar doente, a última pessoa que ele vai chamar para orar é você. Chama o irmão fulano, chama o irmão fulano, chama a irmã de oração, mas ele não vai ter a coragem de falar assim: pai, ora por mim. Sabe por quê? Porque ele vê você vendo pornografia, ele vê você falando palavrão, vê você maltratando a esposa. Isso é perder o sacerdócio, é perder a autoridade. Acabou por aí? Não. A palavra vai dizer que ele cortava os polegares das mãos, mas também cortava os polegares dos. Se o cidadão, vamos pensar a gente aqui? Se você não pode se defender numa briga, se você não tem uma arma nem para atacar e nem para se defender, o que que você faz? Corre. Primeira coisa que tu vai fazer: não posso me defender, vou. Só que sem os polegares dos pés, você não corre para lugar nenhum. Sem os polegares dos pés, você não tem nem força para fugir do seu inimigo. Eu não sei se você já prestou atenção. Quando você for andar agora, depois, você vai ver que quando você vai trocar o passo, o primeiro lugar que você joga o peso é em cima do polegar. Vou dar só um exemplo. As irmãs costumam fazer a unha.
aí dá uma cutilada, né? Pega aquele cantinho da unha, aí de vez em quando inflama. Você vê que a pessoa fica sem jeito. Ela pode estar onde tiver, aquilo está incomodando. Ó, eu estou falando de um dedo inflamado. Você imagina sem o polegar. Então, sem o polegar, você não consegue se afastar do seu inimigo para se defender. Segundo, você não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio para ficar de pé. Na leitura bíblica dizia assim: 70 reis comem debaixo da minha mesa, porque eles tinham que ficar ajoelhados, porque quem não tem os polegares dos pés não conseguem ficar muito tempo de pé. Aí você vai entender quando você vê aquele crente que não consegue ficar de pé. Fica em pé, cai. Fica em pé, cai. Quem está agindo na vida dele? Adoni-Bezeque. Não tem equilíbrio. Sabe que é uma pessoa sem equilíbrio? Você vai brincar. Ô pastor, tudo bem? Que isso, pastor? Foi só uma brincadeira, só queria falar com o senhor. Não tem equilíbrio. Um dia está 1000 por hora. Eu só quero Bíblia, eu só quero oração, eu quero jejuar. Aí no outro dia está na pornografia. Qual é o nome disso? Falta de equilíbrio. Quem está agindo na vida dessa pessoa? Adoni-Bezeque. Arrancou os polegares dos pés. Quer ver outra coisa? Não consegue caminhar por muito tempo. Não consegue. Caminha um pouquinho e cai. Caminha um pouquinho e caminha e cai. Caminha e cai. Por quê? Porque não tem os polegares dos pés. Esse negócio é tão sério que se alguém estiver trabalhando, tá? Quem trabalha em mecânica, enfim, açougue. Se um açougueiro se distrair na hora que estiver cortando lá a costela e ele cortar o polegar, ele é aposentado. Aposentado por invalidez. Ele fica inválido. Se alguém que trabalha andando, ou que precisa de caminhar, tipo carteiro, enfim, perder o polegar do pé, é aposentado também por invalidez, porque ele ficou inválido para o seu trabalho. Sabe mais o que os polegares dos pés fazem? Tira a estabilidade. Então, não consegue fugir do inimigo, se afastar, não tem equilíbrio,
não consegue ficar em pé e nem andar por muito tempo e perde a estabilidade, perde a constância. A palavra de Deus fala para nós sermos firmes e constantes, sempre abundantes. Você já viu crente inconstante? Você conhece crente inconstante? Tem muito crente inconstante, porque está faltando firmeza. Por último, os seus pés ou são a base de sustentação do seu corpo. Se você perde a base de sustentação de qualquer estrutura, essa estrutura vai cair. E era assim que viviam os reis que eram vencidos por Adoni-Bezeque. Viviam rastejando, por migalhas da mesa. Porém, nós viemos aqui hoje, culto libertos pela palavra, para destronar Adoni-Bezeque. Diz assim: Adoni-Bezeque será destronado pelo poder da palavra. Glória a Deus. Olha aqui, vamos agora ver como é que venceram Adoni-Bezeque. Vamos lá. Primeiro, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. Ei, presta atenção. Não entre em batalha sem perguntar para o Senhor. Tem gente entrando em batalha que não é sua. Tem gente entrando em batalha que não tem nada a ver contigo. Eles perguntaram para o Senhor: Senhor, quem é que tem que ir? Então, quer vencer Adoni-Bezeque? Primeiro, pergunte ao Senhor. Não faça nada sem perguntar ao Senhor. Segundo, o Senhor respondeu: Judá subirá. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo e pelejemos. Sobe comigo e pelejemos. Judá e Simeão eram o quê? Judá e Simeão eram o quê? Eram irmãos. Vamos lá. Primeiro, quer vencer Adoni-Bezeque, destronar ele? Coloca Deus em tudo na tua vida. Segundo, comunhão entre os irmãos. É claro que aqui não é semear, não é Judá e Simeão, filho do Jacó, é a descendência deles. Está falando aqui de nações. Então a nação de Judá com a nação de Simeão se juntaram para pelejar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se esse espírito maligno tem agido na sua casa, mas a hora que você se juntar com a sua esposa para pelejar essa batalha, orientado por Deus, é você que vai cortar os polegares das mãos e dos pés de Adoni-Bezeque, porque onde tem unidade, onde tem comunhão,
onde tem dois juntos, a presença, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Onde tem unidade, onde tem comunhão, onde tem obediência à palavra, onde tem orientação de Deus, pode ser um inimigo grande, pode ser um inimigo pequeno, pode ser um inimigo bem armado, não interessa. Quem nos dá a vitória é o Senhor. Faz assim com as suas mãos. Fala assim: Senhor, que eu não fique sem manejar a palavra nenhum dia da minha vida.